E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Muito boa noite, nossa saudação, senhoras e senhores. Estamos começando o nosso painel de hoje e estamos novamente aqui em nome da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga a sua poupança para o Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, nós temos ao longo deste ano vários eventos fixos aí, já falamos de eleições várias vezes aí, e agora nesse período aí nós vamos abordar um pouquinho, vamos abrir um espaço hoje aqui para um outro evento também muito importante para a cidade de Erechim e para a nossa região. Eu estou me referindo à realização de mais uma FRINAP, se eu não me equivoco, se eu não me engano, é a 22ª, não estou bem lembrado. Mas enfim, nós vamos falar sobre a feira, mas particularmente sobre o contexto da Cidade da Cultura e da mais uma feira do livro que está inserida dentro da programação, dentro da realização da FRINAP, que vai de 10 a 20 de novembro. E, para tanto, nós contamos aqui, com muito prazer, hoje aqui, com a Elcemina Lúcia Balvete Palhosa, que é doutora em letras e presidente da Academia Erechinense de Letras. Seja muito bem-vinda. Também com o Neivo Zago, que é professor, mestre em letras, ambos também escritores, né? E também com a professora Helena Confortin, que é doutora em letras, né? E que foi uma das fundadoras também da Academia Erechinense de Letras. Sejam bem-vindos. E vou começar, antes de mais nada, saudando aí as pessoas. Presidente Lúcia, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada por, mais uma vez, dar um espaço para a cultura, para a arte, para aquelas coisas que fazem bem, não só para evoluirmos fisicamente, economicamente, mas para tudo aquilo que faz bem para nossa alma, para a nossa interação humana. E é um prazer estar com você e com os nossos colegas da Academia Erechinense de Letras hoje nessa entrevista. Eu vou chamar só pelo nome, vou omitir o Neivo também. Muito obrigado. Saudação a todos os ouvintes telespectadores da TV Erechim, a você hoje, obrigado pelo convite, e é um prazer estar entre estas colegas, né, que são expoentes, que são espertas, com X, né, na literatura
e nas letras, dentre as quais eu me sinto honrado em participar nesse momento, para nós falarmos eminentemente sobre leitura, que é o assunto que eu sugeri para você, né, hoje. Exatamente. E obrigado por acatá-lo. Muito bem. Doutora, a professora Helena também, vou tratá-la assim, seja muito bem-vinda mais uma vez também. Bom dia, Odi, bom dia, colegas, Lúcia e Neivo, bom dia, telespectadores da TV Erechim. É novamente um prazer, uma alegria estar aqui, sobretudo que a gente vem a convite do colega Odi para falar sobre cultura, literatura, artes de Erechim e região. E nesse momento em que nós estamos começando a ouvir na mídia chamadas para uma grande feira, e essa feira tem uma marca indelével, que é a marca da cultura. Obrigada pelo convite. Ok, eu aqui agradeço, tenho certeza que os telespectadores em casa também, né, porque aqui a gente tem, modéstia à parte, nós temos aberto vários espaços generosos à questão da cultura, não apenas para a Academia de Letras, mas a cultura em geral. Bom, se a Helena e a Lúcia permitirem, eu vou começar com o Neivo, porque o Neivo um dia ele me sugeriu, faz cerca de um mês, mais ou menos, assim, por que tu não faz um programa eminentemente sobre leitura? Né? Eu acho que ele estava preocupado, não sei se ele está escrevendo, se o pessoal está lendo pouco, ou se estão lendo o suficiente, né, para ele chegar ao ponto de dizer, pô, vamos falar sobre leitura, já que estão lendo bastante. Neivo. Bom, hoje, para começo de assunto, é desnecessário dizer que todos nós quatro aqui, fomos criados, né, crescemos desde a infância, permeados por livros, né? E eu, particularmente, venho de uma educação de escolas confessionais, né? Nas quais o ensino e a leitura eram pontos de referência, e eu me criei rodeado de livros. E eu poderia agora abdicar um pouquinho dessa contumácia, digamos, em leitura, né? Mas eu continuo fazendo dos meus livros os melhores amigos, e estabeleci uma meta de fazer uma leitura dentro do possível de um livro semanal, né? E quando a gente escreve algo sobre leitura, o bom é ouvir o feedback de leitores, né? E não são leitores jovens, normalmente, que fazem esse feedback. Eu tenho, por exemplo, aqui 3 recortes de jornais enviados pelo Alberto Polazek, né, como feedback de um artigo que eu escrevi sobre leitura. E as manchetes são preocupantes desses artigos. Já escrevi 2 sobre estes três recortes. Um deles diz o seguinte, que quase metade dos gaúchos maiores de 16 anos não tem o hábito de ler. O outro diz que o mercado editorial no Brasil encolhe 39% em 16 anos. E o último artigo, né, recorte que ele me enviou, sobre o qual eu escreverei um texto, diz a manchete: Brasil perdeu quase 800 bibliotecas públicas em 5 anos. Um dos artigos que eu escrevi sobre leitura, que sempre foi uma das minhas preocupações, e que deve ser e deveria ser uma preocupação primordial nas escolas, é a leitura. Porque sem leitura nós não somos nada, nós não implementamos o nosso vocabulário, e a leitura é a primícia para escrever um bom texto. Em 2016 eu escrevi um texto de Bar à Biblioteca, sobre a atitude do prefeito de Três Arroios, então Lírio Zarista, que transformou o quiosque da praça em uma biblioteca. Isso é muito raro, é raríssimo, né? Então, para não ser reiterante, a leitura sempre me preocupou,
E quando eu trabalhava na sala de aula, especificamente nas aulas de português, uma das preocupações minhas era exercitar a leitura com os alunos, com os acadêmicos, e fazê-los ler em voz alta, na frente dos colegas, em voz alta, em público. E, infelizmente, o que nós vemos hoje, não apenas certos adultos, mas certos jovens, que não têm as mínimas competências e as mínimas condições de fazer uma leitura em público. E eu me reporto especificamente quando alguém vai fazer uma leitura na igreja. Então, eu sempre me preocupei, volto a insistir, e o que nós, como professores, mesmo ainda inativo, como eu sou, mas também a nossa instituição, Academia Erechinense de Letras, poderia fazer para que nós pudéssemos não sanar de todo esse problema, que não é um problema, digamos, endêmico, né? Mas que nós pudéssemos, quem sabe, minimizar esses índices que são realmente muito preocupantes em se tratando de leitura, escrita e educação. Bom, nós temos duas doutoras aqui em letras. Letras tem tudo a ver, obviamente, com a leitura, com a escrita e com a leitura. Diante do que o Neivo disse aí agora, quer dizer, encolheu quanto por cento ali? 39% do mercado editorial. É quase 40%. Em 16 anos. Né? E o pior, o Brasil perdeu quase 800 bibliotecas públicas em 5 anos. Eu teria um outro dado de cabeça aqui, que de 2016 a 2019, nós perdemos cerca de 5 milhões e 200 mil leitores. Foi um dado que eu encontrei, obviamente não tenho como checar se é verídico ou não, mas eu fui no Google, fui verificar isso aí. Professora Lúcia, como é que a senhora reage, digamos, diante dessas informações aí que se a coisa já estava ruim, e são dados, né, a gente constata que está cada vez pior, as pessoas estão lendo menos? Eu acho que o mundo, não só o Brasil, não só Erechim, passa por profundas transformações. Transformações em questão de valores, questões econômicas, questões sociais, questões de relacionamento entre os povos. Mas a questão da leitura especificamente, ela precisa ser tratada dentro de 3 grandes núcleos: a escola, a família e a sociedade. A família precisa dar valor à leitura. Daí a gente se pergunta muitas vezes se a situação cultural da família permite isso. E muitas vezes nós percebemos que a família também não tem esse aporte cultural para valorizar a leitura. E eu vejo aqui que a escola e a própria mídia poderia interferir nesta questão de dar um aparato para os pais, porque nem todos os pais, e vamos olhar assim, os nossos pais também, muitas vezes não sabiam que a leitura teria um valor tão fundamental na vida das pessoas. Então, a família, né? Valorizar a leitura. Segundo, a escola. Eu sempre digo, se me fosse dado escolher na escola entre dar determinados conteúdos ou me voltar para a leitura, para a fala e para a escrita, eu me voltaria mais tempo para isto, né? Porque leitores eficientes se expressam melhor, tanto da forma oral quanto da forma escrita. E mais, eles se sentem mais integrantes de uma sociedade quando eles têm informações e têm formação para falar dos mais diversos assuntos. Por exemplo, a nossa formação aqui é na área de letras, especificamente na área de linguística. Eu não vou conversar com vocês e com os meus alunos, eu estou dando aula hoje, nos termos técnicos da minha profissão, assim como eles futuramente não vão me falar nos termos técnicos da profissão deles. Mas eu preciso, de alguma forma, me comunicar
de uma maneira que eles me entendam e o que eu falo também precisa ter informação que é fruto permanente das minhas leituras. Então, e quando eu falo da sociedade, a escola tem o seu papel, a família tem o seu papel, mas a sociedade, quando promove alguns eventos, também precisa atentar, priorizar os fatores de leitura. E eu vejo que agora, nós andando especificamente para a FRINAP, a academia vai estar ali. E o nosso objetivo principal da Academia Erechinense de Letras, ao estar presente na FRINAP, é justamente interagirmos com a comunidade que vai lá estar. Nós estaremos sempre com alguns membros da academia, todos os dias, justamente para conversar sobre leitura. E quando eu falo em leitura, eu não quero me referir especificamente à leitura de livros, não importa o suporte que você vá ler. Muitas vezes quando se fala assim, fecharam 800 bibliotecas públicas, mas não seria essa a razão só de as pessoas não lerem, porque hoje, ou uma vez elas diziam assim, eu não tenho dinheiro para comprar livro, eu não tenho dinheiro para assinar um jornal, e era até plausível isso, mas hoje você tem obras gratuitas nas redes sociais que você pode baixar. Então não seria esse o principal motivo, é a questão do valor, da importância que você dá para a leitura. E entendendo assim hoje, a leitura é terapêutica. Se nós entendermos isso também, nós vamos mudar a nossa visão sobre leitura. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Eu também quero um depoimento da doutora Helena sobre essa questão que o Neivo trouxe aqui. Se a senhora fosse chamada a falar sobre isso. Bom, eu chamada a falar sobre leitura, sobre diminuição de bibliotecas, de leitores, eu manteria até uma atitude um pouco mais positiva. Durante a pandemia ou depois, eu sou frequentadora de livrarias, tá? Gosto de comprar livros, sou frequentadora de bibliotecas. E conversando com 2 donos de livrarias aqui em Erechim, a resposta que eu tive é que durante a pandemia eles venderam muito mais livros do que num período normal. Significa que nós temos ainda leitores. Talvez o nosso leitor, como a Lúcia colocava, tenha mudado de perfil. Porque a nossa criança na escola, se ela for incentivada à leitura, ela será a grande estimuladora da leitura em casa. Ela vai cobrar dos pais. Ela vai pedir para que leiam novamente o livro. Então, a junção que a Lúcia fazia, escola, família, sociedade, é importantíssima na hora que eu ligo escola, família, porque eu crio leitores desde as séries iniciais. E vou ter uma cidade que lê se eu tiver crianças que leem. Se eu tiver crianças capazes de buscar um livro e solicitar ao pai, ao irmão mais velho, à tata, seja quem for que leia. Agora, como se diz, o leitor mudou. Nós talvez não tenhamos mais aquele leitor do qual eu me incluo, que é o leitor do livro, que tem um espaço para ler, que gosta de ler toda noite, que gosta de ter um sofá gostoso para ler, deitar, que gosta de dobrar a página de um livro, de pegar uma caneta, um lápis e ir assinalando o livro. Talvez esse leitor seja o de nossas gerações, e muitos deles estejam desaparecendo. Mas nós temos hoje um leitor que eu considero, ele é o leitor diário, meio que superficial, mas que tem um conhecimento de quase tudo. Porque se eu falo com gente mais jovem, eu vejo que eles pinçam todas as notícias. Eles sabem um pouco de cinema, de teatro, de política, de economia. Eles sabem de tudo um pouco buscado nas mídias sociais. Então, o que eu acho que hoje nós temos que pensar, tanto como academia, sobretudo como escola, como educadores, é como nós vamos trabalhar as mídias sociais na leitura.
Porque para mim ler não é só ler o romance, é ler um texto grande, é ler a notícia do jornal, é ler e interpretar bem uma manchete de jornal, de TV, de revista, é saber ser crítico num pequeno texto que eu vou ler, num comentário sobre determinado assunto. Então, esse leitor é que nós precisamos começar a formar, temos que tentar trabalhar para que ele seja um leitor crítico e não um leitor superficial, porque não adianta ler livro se eu não aprofundo, se eu me mantenho superficial. Corroborando com isso, justamente esta questão de que há leitores, eu acho que nunca os nossos jovens leram tanto quanto hoje. Eu só quero fazer uma observação, porque nós estamos num período atípico aí, onde tudo é muito observado, de que esse número que o professor Neivo trouxe de fechamento de 800 bibliotecas se deu nos últimos 16 anos. Né? Não foi agora no período recente. De pandemia. Só. É, isso. E também aquele número que eu passei, que nós perdemos cerca de 5 milhões de leitores nos últimos 4, 5 anos, nos últimos 2 anos especificamente, nós recuperamos cerca de 2 milhões de leitores, o que também vai ao encontro do que a professora Helena trouxe aqui. Né? Exato. Né? Então, eu acho que o celular, ele nos fez ler. Porque o jovem está o dia inteiro no celular, ele manda atrás mensagem, mas ele tem que ler também essas mensagens. E essa capacidade de escrever pequenas mensagens obriga a que ele também leia para poder comentar e mandar a mensagem. Eu acredito, assim, quando falam que o jovem hoje não lê mais nada, ele lê e escreveu como nunca se escreveu. Tanto quanto porque agora. Eu lembro, assim, e todos vocês devem lembrar, que a gente terminava dezembro. Eu mesma, como mãe, quando chegava dezembro, eu limpava as mochilas das minhas filhas, eu limpava estojo, via quais eram os lápis de cor que serviam para o ano seguinte e guardava. No máximo, quem tinha filha menina, elas brincavam de escolinha. E os meninos, nem de escolinha, eles brincavam, eles queriam jogar futebol, queriam fazer outras atividades que eles achavam mais típicas deles. Hoje, eles levantam de manhã, eles já têm mensagem, quem gosta de futebol já sabe se o técnico trocou, se o técnico não trocou, se compraram outro jogador, já sabem que houve, eles à noite ainda, eles já sabem que deu um temporal em Porto Alegre, que houve granizo, que eles souberam de um amigo, tal coisa. A preocupação, e que nós temos que tomar essa preocupação para nós, é esta leitura mais superficial, que não permite que ele tenha argumentos. Eu situo bastante nessa questão. Nesse semestre, eu estou dando uma disciplina que se chama Oratória e Argumentação, ou Persuasão. Então, assim, o que vale não é só eu argumentar alguma coisa, mas persuadir no bom sentido que outros também considerem importante e válida a ideia ou a defesa que eu faço de algum argumento. Isso só é possível com leitura e leituras mais aprofundadas. Então, me parece que nesse momento, e essa questão que a Helena colocou dos gêneros textuais, isso já é antigo. Nós não podemos focar assim que o aluno só tenha que ler livros. Ele é um ser do mundo e ele precisa ser um agente que absorva o que está acontecendo no mundo e que ele possa ser um transformador desse mundo. Então, para isso, ele precisa ler atualidades, ele precisa saber relacionar com fatos já acontecidos. Eles tanto ouviram, tem vezes que eles dizem assim, que tanto falam em gripe espanhola agora por causa da pandemia? Sim, pelos fatos que se misturaram. Não são duas coisas assim um pouco distintas, digamos assim. Uma coisa é tu buscar informações sobre se o goleiro do time tal vai jogar, quanto é que foi o jogo, se tem gripe isso, se tem aquilo. Essas são as informações do dia a dia que circulam e que as pessoas, os mais jovens inclusive, e todos consomem. Né? Eu acho que a preocupação do Neivo, ela é aquela, digamos, de ler livros de literatura. E ali também tu tem um aprendizado enorme,
sobre a língua portuguesa? O que eu acho que o Neiva coloca, nós temos que ter aquela leitura, aquele desempenho linguístico que exige um raciocínio sobre o que eu estou lendo. Eu não posso ler sem raciocinar. Eu tenho que ter um bom conteúdo, porque eu preciso buscar conteúdos. Claro, tem conteúdo superficial e conteúdo mais aprofundado. Eu tenho que ter um foco na ideia que eu quero ter, nas ideias centrais, na mensagem, a mensagem que eu estou captando, que eu vou dar, que seja clara, etc. Entender. Eu tenho que ter uma habilidade intelectual para poder ler. Eu vou adquirindo essa habilidade intelectual de me expressar, de poder depois, através da gestualidade, da teatralidade, me comunicar melhor. Então, o que me parece está faltando hoje, né, Neiva, que é essa leitura que leve a essas habilidades de raciocinar, de saber discernir, de saber ter ideias claras, de saber me comunicar, de ter essa capacidade intelectual e, sobretudo, de saber expressar, me comunicar bem. Eu acrescentaria, Neiva, para ti uma coisa assim bem importante que eu considero. Essas leituras mesmo de obras, é saber relacioná-las ao contexto histórico da época que elas foram escritas e as atuais também, nós relacionarmos com o contexto histórico, porque todas elas são fruto dos acontecimentos. Então, nisso, eu vejo a intervenção nossa, a intervenção dos professores e deles mesmos de irem buscar isso, né, Neiva? Deixa o Neiva um pouquinho. O que eu gostaria de retomar, hoje, a tua observação, que são duas realidades bem distintas. Isso, na verdade, é o que está acontecendo. Esse fato dos nossos jovens, né, nessa modernidade líquida que o Balmo chamava, e que eu brinco que hoje virou modernidade gasosa, tudo é muito rápido. Sim, por que eu não posso criar também meu conceito de modernidade? Não, porque só os outros cientistas possam. É gasosa, quer dizer, virou muito mais do que líquido. Então, quer um exemplo? Professor Neiva, por que o senhor não coloca os seus textos no Face? Tá? Eu fiz essa experiência. Quando um texto tem 30, 40 linhas, muita gente não lê. Não lê. Então, estou me referindo a uma leitura, geralmente, não essa leitura que o consumo de informações. Consumo de informações, como você coloca. Então, eu me reporto a um texto que eu escrevi certa vez, enquanto eu dava aula na URI, dois universitários passaram, eu acho que eram egressos do 2º grau e tinham recém-inscrito no vestibular. O problema é a redação. E eu escrevi um texto com esse título, o problema é a redação. A redação não é o problema, a gente sabe que é a solução. Mas essa solução só acontece para aqueles alunos que leem bastante. E no momento de escrever, eles têm argumentação, como Helena, você falou, eles têm vocabulário mais rebuscado, eles sabem analisar, eles sabem fazer esse elo entre a história passada e a história atual. Então, eu me refiro a essa leitura intensiva, né, que a gente diz. Né? E que ela é transformadora das pessoas. Transformadora. E quando você fala dos livros, eu vou fazer só um breve relato. Há poucos dias atrás, estive em Santa Catarina, né? Então, entre amigos, a gente foi a uma pizzaria, então nos custou R$560. Custou para mim R$560 um rodízio de pizza. E para você e para a esposa. No shopping, seis pessoas. Tá. No shopping adjacente à pizzaria, eu comprei 7 livros por R$140. Certo? Então, R$560 em 1 hora, 2 horas de congraçamento. Quer dizer, eu, por exemplo, satisfiz a minha apetite, né? Físico, né? E eu tenho 7 livros para ler, que vão me levar horas, né? Sendo que essas horas eu terei muito deleite intelectual, muito mais do que deleite. Mas aí é uma questão de visão. É uma questão de visão, porque o que acontece? Nós investimos muito no supérfluo e deixamos de comprar livros. Como a Lúcia disse, eu não preciso nem comprar, eu vou às bibliotecas,
eu peço emprestado dos amigos. Mas enquanto nós não criarmos a cultura da leitura, né? Esse material aqui eu comprei enquanto eu dava aula lá em Três Arroios. Mais de 100 exemplares, da editora Abril, tá? Não os li todos, mas já emprestei mais de 25 para outras pessoas, nem anotei. Então, são livros que, escritos há anos atrás, mas que eles reportam a realidade, eles têm conexão à realidade, né? Uma pesquisa que foi feita, por que você não lê? Tem uma série de coisas, mas, segundo a pesquisa, 10% não leem porque foram bem claros, eu não tenho paciência. Sim, sim. Eu não gosto de ler ou coisa parecida. Eu fiz agora uns 30 dias, uma sondagem com esses alunos com os quais eu estou trabalhando nesse semestre. E a pergunta foi se eles gostam de ler, se eles leem e com que frequência eles leem. Na maioria das vezes, na grande maioria, eles leem os assuntos relativos à aula. A área dele, e não só a área dele, mas a aula, né? Eles mesmos foram muito honestos em colocar assim, sobre outros assuntos, com que frequência você lê. Tem quem pôs nunca, tem quem pôs uma vez por semana. Agora tem uma coisa que eu acho extremamente importante. Quando você ouve uma pessoa contando, e talvez seja isso importante nós fazermos na FENINAP, quando você ouve uma pessoa contando para você assim, eu li tal livro, e o livro foi maravilhoso, assim como quando alguém nos sugere um filme, né? O livro foi maravilhoso nisso, naquilo, naquele outro. Olha, eu comprei por um preço bem razoável, eu baixei, né? Havia a possibilidade ali de baixar gratuitamente, baixei no aplicativo. É importante isso, que a gente fale o que leu, que conte sobre o que a gente leu. E isso faz com que as pessoas se motivem. E quando eu disse assim, porque nós temos que ir além de só ler, que a leitura, eu acho que uma das coisas que a gente precisa conservar, voltando atrás, muito, enquanto se é jovem, e ter esse cuidado, é com os olhos e com os ouvidos. A idade nos impõe algumas ou muitas limitações. E se nós tivermos ouvidos, porque nós estamos num tempo também de fazer cursos de escutatória, não só de oratória. As pessoas estão carentes de que nós as ouçamos. E cursos para falar, nós vamos precisar assim, ler, ouvir. E quando eu falo que a leitura é terapêutica, nossa, e o quanto, e quando as pessoas entenderem isso, que a leitura, muitas vezes, é que vai agregar valores para suas ânsias, para os seus desconfortos ou até para a sua felicidade, nós estamos num caminho melhor. Agora, eu tive um certo tempo na escola, né, lá na frente, como professor, enfim, que eu nunca achei que fosse um professor, mas havia uma preocupação e uma cobrança, inclusive, das direções da coordenação pedagógica, com o conteúdo. Tu deu isso, tu deu aquilo, sim, tu deu não sei o quê, tu deu não sei o quê. E raramente, que eu não me lembro, assim, você levou livros para os alunos ler? Sim. E eu vou dizer bem claramente aqui, eu já estou numa idade que não preciso ter medo de mais nada. Sim. Eu me lembro de muito claramente que houve um período em que um ou outro colega, quando eu levava aquelas pilhas de livro da biblioteca para a sala de aula, o professor José vai matar mais 2 períodos. Sim. Eu vou dizer bem claramente isso. Concordo que aconteceu comigo, né? E meu abraço a todos os outros, né? Mas houve comentários nesse sentido. Com certeza. Né? Concordamos. Isso, aí entra assim, como é que o professor de hoje em dia, aquele que vai preparar os professores nessa área? Houve uma época, eu vejo, onde que quem era responsável pela leitura na sala de aula era só o professor de português ou de literatura. Uhum. Assim como ele, até hoje, continua sendo o único responsável pela caligrafia, pela ortografia, por tudo. Não interessa se na outra disciplina o aluno escreve tudo errado.
Tá? Não há essa prática, eu acho que isso a escola teria que recuperar. Para mim é um dos grandes caminhos, tanto para a escrita quanto para a leitura, de todos os professores assumirem juntos que eles têm que levar seu aluno a ler um pequeno texto, uma coluna do jornal, uma página de um livro. E que isso leve a que eles leiam mais. Essa motivação, me parece que está faltando hoje. A motivação para a leitura. Porque eu posso ler um Sagarana, lá do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, por obrigação. Mas eu posso ler porque, há 15 dias atrás, um Globo Rural fez uma bela reportagem sobre o assunto, sim, que motivou uma porção de gente a procurar o livro. Sim. Então, se há uma motivação externa, por que o professor não pode usar essa motivação? Mas não só. Então, eu vou ler lá o Grande Sertão, não é só o professor de literatura português, é o professor de história que vai contextualizar onde aconteceu, é o professor de geografia, de geografia contextualizando, de história contextualizar o período em que aconteceu isso, por que havia aquilo, é o professor de biologia que vai analisar onde eles passaram. Interdisciplinaridade. Essa interdisciplinaridade. Então, me parece que é isso que nós teríamos que resgatar na escola. Que não cada professor, como você, levava os livros, está matando aula. Não é isso, ok? Que o professor tem que pensar. O professor tem que tentar trabalhar em conjunto. E se nós analisamos, nós aqui que somos da velha guarda, como você diz, da docência, quando nós iniciamos, eu particularmente, toda semana nós tínhamos planejamento coletivo das aulas da semana. Sim, ainda algumas escolas fazem. Algumas escolas fazem. Então, isso ajudaria essa interdisciplinaridade e intertextualidade aí. Tá? Okay. É o que eu penso. Ok. Me desculpa aqueles que de repente pensam de uma outra forma, entende? Mas eu me senti meio agredido, isso nos anos passados lá e tal. E eu quero fazer uma observação aqui, aí sim, voltar no tempo mesmo, né? O professor Rabelo, que era um professor de português, eu lembro, lá do Mantovani, se eu não me engano, era um carioca. Era carioca. Ele foi um dos únicos professores de português que levava livros de literatura, enfim, livros, né? E dava algum livro para cada um. Agora nós vamos ficar aqui 2 períodos, ou um período lendo em silêncio e tal. E depois ele parava um pouquinho e disse: Seu Neivo, o senhor está lendo sobre o quê? Voltando ao professor Rabelo, o cacuete do professor Rabelo que eu guardo, ele costumava repetir: está claro, evidente, não faz mal, não tem importância. Sempre ele repetia isso aí. Eu vejo como a gente guarda certas características. Vocês passaram também, então, por ele. Então. Mas, hoje, que bom que você falou dos professores, porque como é que eu posso falar em leitura e escrever sobre leitura no jornal se eu não leio? Quer dizer, educa-se pela presença, por exemplo, né? Nem hoje, nem pela presença, por exemplo, a gente não educa. Parece que uma vez funcionava isso aí. Então, a leitura é uma questão de volição. O Lucidio Bianchetti dizia, de volição. Ele dizia, é impensável um professor, ele nem lista, ele nem nomeia professor de português. É impensável um professor que não escreva, como impensável seria um pedreiro não saber manusear a espátula. Mas eu vou fazer uma paráfrase. É impensável um professor que não leia, né? É impensável um professor que não leia, como impensável seria um pedreiro que não sabe manusear a espátula. Então, essa história eu sempre lutei a favor da leitura como diretor, como vice-diretor e como professor, ultimamente na escola EDT de Escorial. Então, esse conceito de outros colegas dizer que ler é matar a aula é um conceito muito antiquado. Então, não há desculpa. Nós temos que começar a ler, nós professores. E temos que saber fazer uma boa leitura em público. Temos que saber fazer uma prece espontânea quando nos é exigida. Então, não tem desculpa, nós professores. E não é a carga, não é o fardo que tem que recair simplesmente sobre os professores de português. Nós temos uma responsabilidade maior, mas tudo bem. Então, a escola, a família e a comunidade, mas é na escola. Eu acredito numa educação eficiente quando nós tivemos a escola de turno integral, né, de manhã e à tarde, e
que durante esse período... Ali já vai dar a leitura tenha realmente outro espaço. tema, né? Sim, eu vou ter que fazer o intervalo aí, nós já voltamos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Muito bem, nós estamos de volta em nome da Unimed Erechim e também de Sicredi. Recebendo com muito prazer hoje aqui a doutora Elcemina Lúcia Balverde Palhosa, que é presidente da Academia Erechinense de Letras, é doutora em Letras, a doutora em Letras também Helena Confortin, também já com um trabalho importantíssimo à frente da Academia Erechinense de Letras, e também o professor Neivo Zago, que é mestre em letras aí, que sugeriu o assunto de hoje. Mas nós vamos remeter um pouquinho mais à frente, que nós vamos ter a feira, a FRINAP em novembro, e a Academia Erechinense de Letras deverá estar presente também lá, mais uma vez, como já ocorreu em outras oportunidades, né? Inclusive a Feira do Livro deste ano vai estar dentro da programação da feira. O que dá para esperar? Bem, eu acho que nós estamos num tempo de mudanças grandes nisso. Nós estamos voltando de um tempo, de um período atípico. Nós temos neste ano, que vai junto com a FRINAP, ali ou logo após, nós temos eleições que desvia a atenção das pessoas e no dia seguinte do término da FRINAP inicia a Copa do Mundo. Então, eu entendo que seja um esforço até muito grande de fazer essa feira nesse período que vai de 10 a 19 de novembro. Mas nós vamos estar presentes, sim. Pelo que a gente pôde observar até agora, né, a FRINAP vai abarcar a Cidade da Cultura. Dentro da Cidade da Cultura, nós temos a Feira do Livro e daí se insere a Academia Erechinense de Letras. Nós temos conversado, vocês todos aqui, né, estiveram na conversa sobre como nós participaríamos, de que forma participaríamos. Então, também nós estamos costurando uma programação, nos reunimos ontem, inclusive, para ouvirmos, sabe, o brainstorm que você faz agora, do que é que nós poderíamos fazer lá, que público nós vamos ter dentro do horário que as coisas vão acontecer. Mais uma vez, né, hoje nós vamos assim lutar lutar no bom sentido, mas nós temos que buscar estratégias,
Por que a gente fala em horários? Porque a gente sabe que depois de determinado horário tem aqueles grandes shows musicais e que todo mundo quer ouvir. Antes disso, as pessoas vão à escola. Os nossos, por exemplo, os alunos vão à escola, os adultos têm trabalho. Então, o horário para essa interação fica um tanto limitado. E nós sabemos que muitas pessoas passam rapidamente. Como é que nós vamos fazer abordagem? Como é que a academia vai se fazer presente? Mas, com certeza, nós vamos estar ali e vamos sair nessa questão de leitura diferente do que entramos. Queremos que a população também saia diferente. Nós queremos estabelecer relações saudáveis de leitura e da presença da EL dentro da FRINAP. A professora Helena, como é que foi a última participação da academia numa feira? Para quem acompanha um pouco as feiras, percebe que a ACIE, há uns 20 anos, se deu conta de que era preciso ter na FRINAP o braço cultural. E eu acho que daí surgiu, acho importantíssimo isso, né? Quando foi inaugurada o Polo de Cultura, o nome já diz Polo de Cultura, e que, como já se vinha trabalhando antes com livro e feira de livro lá dentro, a cidade do livro, se passou a trabalhar a cidade da cultura. Então, eu vejo a cidade da cultura hoje como uma marca que ficou na FRINAP de Erechim, nossa FRINAP. É uma feira que ela é multissetorial, mas além de multissetorial, ela é cultural. Porque na maioria das feiras que tem por aí, tu não vê, a gente não percebe ou não vê que haja um espaço específico destinado à cultura, destinado às letras, às artes, à dança, ao canto e tal. Então, eu acho que esse mérito a academia, a CIE de Erechim tem. Um polo de cultura que vai congregar. E como na última vocês todos aqui participaram, a Academia e a Comissão Central da Cidade da Cultura deram todo esse espaço. Então, o que tem e qual é o objetivo da Cidade da Cultura? É tentar complementar atividades de feira, dando chance às pessoas que lá vão de assistirem a musicais, teatros, apresentações de dança, de canto e, sobretudo, dar à população de Erechim e região oportunidade aos artistas de Erechim e região de se apresentarem. É lá onde são desenvolvidas oficinas de teatro, de contação de história, oficina de literatura, oficina de artes, oficina de dança. É lá onde os corais da terceira idade têm a chance de mostrar que eles cantam, de serem valorizados. É lá onde grupos que vêm de fora, de Porto Alegre, de São Paulo, do Rio, podem se apresentar. Não são grandes shows, são pequenos shows, mas quem não pode assistir ao grande tem a oportunidade de gratuitamente assistir a esses shows menores. É lá onde eu vou ter lançamento de livro, onde nós vamos ter debates sobre assuntos variados, como tivemos na última feira, onde todos os segmentos da sociedade foram chamados a discutir temas: arte, literatura, cinema, economia, esporte, meios de comunicação, moda, vida social. É lá onde é tentado resgatar a cultura das etnias fundadoras de Erechim. Então, não são só os restaurantes que servem comida típica, mas os pequenos shows que são apresentados resgatam a cultura. No canto, na dança, no instrumento, na roupa típica. Então, eu vejo que a Cidade da Cultura, para mim, ela é o grande diferencial de uma feira agroindustrial, como é a FRINAP. Mais ou menos o shopping, eu acho que você referiu, aonde você esteve lá em Santa Catarina. É. Com a vai ter um espaço, que ele não precisa pagar. Vai ter um espaço onde tu pode almoçar ou satisfazer o teu apetite, né? E satisfazer o apetite também da alma, né? Exatamente. Da alma, do espírito. E esse ano ainda vai ter livraria, então, como vai ter a Feira do Livro lá dentro, então ainda tem esse espaço de ter um café literário
de nós termos espaço de ir lá tomar um café, fazer um lanche, e, comprar, ver um livro, analisar, olhar um livro, etc. E nesse sentido, a Lúcia, que você enfatizou muito bem, a Feira do Livro, né? As livrarias certamente vão estar presentes, não sei quantas, mas eminentemente o livro é a nossa preocupação como Academia Chinense de Letras. Sim. E em outros momentos, eu lembro a última feira na praça, que eu perguntei livros, eu levei livros que eu já havia lido e eu peguei livros que leitores colocaram graciosamente na nossa estante, lembra? No nosso estante. Inclusive livros em inglês, né? Então, eu acho que nós, como academia, nós podemos fomentar exatamente essa ideia de os visitantes levarem livros, né? Não querendo fazer um contraponto e concorrência com as livrarias, mas que eles entreguem livros que já usaram e... É a geladeira do livro. É a geladeira do livro. Então, mais um motivo, né, Lúcia, que você bem ressaltou antes, que não é problema de dinheiro que impere a vontade da leitura, o hábito de leitura. Isso não existe mais. Nós queremos, assim, ó, que nós, como academia, levemos para a feira esse objetivo principal, que a leitura encurte a distância entre as pessoas. E eu tenho uma coisa assim, é teu colega, o Kovalik, né? Uhum. Que começou no Rio Grande do Sul, e eu estou lendo, já li, estou lendo de novo. O Kovalik escreve um livro, Seja Inesquecível, junto com uma neurocientista e uma fonoaudióloga. E ele diz uma coisa que eu até anotei porque eu achei extremamente importante, que o texto semeia, a leitura insemina, e o ato fecundador está nas mãos e nos olhos do leitor. E eu acho que, para mim, este tem que ser o nosso mote, sabe? Tanto na vida de professor, quanto na sociedade e na família. E nós lá vamos receber todas as gerações, né? Então, nós fizemos reunião ontem, estamos bem dispostos, contigo junto, né, Ode, porque você também é membro da Academia Erechinense de Letras e com visões, muitas vezes, que nós temos, assim, bem diferentes, e unimos essas visões para fazer esse momento importante. Ok, temos 3 minutos, eu vou destinar um minuto, fazer jus aqui, né? Eu acho que o mais importante... Bom, depois eu falo. Bom, eu encerraria isso aqui dizendo que o nosso hábito de ler, de escrever, deveria ser tão fundamental no dia a dia como é tomar banho, escovar os dentes, pentear o cabelo. Que se nós não fizermos isso, nós nunca seremos bons leitores e bons escritores. E vamos tentar cultivar isso, vamos tentar motivar outros a terem este hábito fundamental da leitura, da escrita, do raciocínio lógico, da ideia clara, da expressão da melhor forma possível. Obrigada pelo convite e hoje, obrigada, ouvintes. Neivo, agradecendo também. Só quero referendar as palavras da Helena. Olha, um dia tem 24 horas, né? Eu não durmo 8 horas, faz muito tempo que eu não durmo 8 horas, né? Muitas vezes eu repito aquilo que o comentarista Mendes Ribeiro fazia os comentários das leituras da madrugada. Sim. Né? É uma questão só de racionalizar o tempo. Evidentemente, se eu sou aficionado pelo futebol e eu quero assistir todos os jogos que a TV passa, não sobra tempo a leitura, mas eu tenho que fazer alguma mortificação e ler um capítulo por dia, ler meia aula por dia, 1 hora por dia. Todos nós podemos fazer isso, com certeza todos nós podemos fazer. É uma questão de só racionalizar o nosso tempo, né? É uma questão de evolução, como a gente diz, e de disciplina. E sem disciplina a gente não chega a lugar nenhum, nem na escola, nem na empresa, nem no trabalho, nem na sociedade. Obrigado. Professora Lúcia. Eu agradeço a companhia de vocês, colegas, agradeço principalmente o Ode pela sensibilidade em acolher esse tema. E
como eu falo de que nós precisamos contar para alguém sobre o que nós lemos, para ver se nós motivamos as pessoas e até estimulamos as boas conversas entre nós. Porque quando nós não temos sobre o que falar, fala-se o que não deve. E eu encerraria sugerindo para todos um livrinho que é possível baixar, ele está em PDF, é possível baixar nos aplicativos, e que é escrito lá por alguém que nasceu antes de Cristo, e retomei a leitura em momentos que a vida me exige isso, retomei a leitura, um livrinho fininho, mas que não dá para ler mais do que 3, 4 páginas por dia, pelo que ele nos provoca. É sobre a brevidade da vida do Sêneca. Se nós observarmos o quanto a vida é breve e os momentos que nós ocupamos da vida sem fazer dela nada, nós vamos estar em dias muito melhores. Muito obrigada, boa noite. Agradeço à doutora Helena, à doutora Lúcia, ao mestre Neivo, por engrandecerem o painel de hoje aí. Uma boa noite a todos e até a próxima. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.